Hoje eu vou te falar como é que eu reformulei meu sistema de gestão de conhecimento pessoal, essa pequena sigla aqui que estava precisando de uma reforma. Já tem um tempo que eu estou investindo nisso, né, em fazer essa gestão de conhecimento pessoal. Muita da dificuldade, assim, de ter muito conhecimento, né, que eu vou passar pela faculdade. Eu estou em quinto semestre, inclusive por isso que eu estava fazendo isso agora, porque daqui a 2 semanas, na verdade daqui a uma semana, eu vou voltar às aulas, então eu precisava reafiar as coisas ali para voltar bem. E então eu já estava investindo nesse sistema de gestão de conhecimento pessoal, mas eu estava com um problema de visualização, que é o problema que eu estou tendo agora. Eu estou recebendo notificações, mas eu vou pausar aqui rapidão e continuar o vídeo. Um problema de visualização nesse sistema, né? Porque eu estava seguindo um método, né, que eu construí no segundo cérebro para construir a própria organização, mas também para fazer a manutenção disso. Por isso que é um sistema, um processo que tem um início, meio, um fim e um recomeço. É algo que é para mim utilizar no dia a dia. E tem algumas coisas dessa utilização no dia a dia que estão, às vezes, um pouco falhas, e por isso reformulações são precisas, né? Então, você que tem também o seu sistema de organização, de estudo, fazer essa meta visão, assim, daquilo que você está fazendo, que você está construindo, pode te ajudar a ter outras formas de melhorar aquilo, caso você queira. E esse canal também serve para isso, né? Para você ter novos insights, ter novas ideias ali de como você pode reformular seu sistema de gestão pessoal, principalmente na parte do conhecimento das informações. E eu estava com esse problema da visualização, que é basicamente assim, estavam com muitas tabelas ali que não estavam muito atraentes, sabe? Eu não estava conseguindo visualizar bem os projetos que eu estava tendo, as notas que eu estava fazendo de mais recência ali, aquilo que eu estava trabalhando mais em cima ali. E é um dos princípios, né, do próprio construindo no cérebro, de você organizar as coisas em termos da utilidade. E eu percebi que essa visualização, que é muito importante para o hábito, né, para o próprio comportamento em si, de você ver um estímulo e a partir daí responder a isso e, enfim, ter consequências a partir disso, né, ter resultado, digamos assim. Então esse era um dos problemas que eu estava tendo no meu sistema. E é uma coisa que é importante, né, para qualquer tipo de consultoria, né? Eu me denominei esse projeto de autoconsultoria, porque de fato era o que eu estava fazendo, assim, ter um diagnóstico inicial, fazer uma captura, né, de coisas que eu precisava fazer e executar em si. Meio que um trabalho autoconsultivo, assim, é o que eu estou desenvolvendo também para fazer para outras pessoas, né? Então estava fazendo isso no meu próprio sistema. E então, como é que eu fiz para organizar essas ideias e conteúdos, né? Todo esse conhecimento. Então, os fundamentos de livros, daquilo que eu tenho estudado, eles ajudam a formular, de fato, ações, né? Então, se você tem os princípios ali em mente, você vai ordenar suas ações em ordem daqueles princípios. Por isso que eu não gosto tanto daquela divisão, tipo, teoria e prática, porque se você for analisar bem e se você trabalha com coisas que envolvem o conhecimento, o comportamento mais verbal, assim, né? Fala com outras pessoas, documentos, coisas desse tipo, as coisas estão muito ligadas entre si, sabe? Não tem como você desvincular tanto a teoria da prática, se você quiser fazer uma boa prática, né? Entendendo que o conhecimento é essa própria ferramenta que facilita no aprendizado, então, na criação de novas coisas, né? Então, o próprio sistema do conhecimento, de gestão de conhecimento, antecede meio que essa premissa de você ter várias experiências, você faz uma seleção disso, que é o próprio conhecimento, né? Uma das formas de conhecimento, na verdade, né? Tem várias concepções do próprio do próprio conhecimento, mas reformulando, retomando como é que eu fiz para organizar esse projeto em si, mais na parte da destilação, que é uma das etapas desse processo mais cíclico que eu vou focar hoje, porque eu acho que foi o que mais me ajudou a fazer essa reformulação em si. Então, depois de ter passado esse pouco de contexto, então, a primeira coisa, eu criei um projeto para isso. Então, eu tinha um objetivo. O principal objetivo era atacar esse problema que eu já falei, que é a visualização.
Então, começar com um projeto. Então, eu tinha o objetivo de melhorar a visualização do meu sistema de gestão de conhecimento, a fim de eu usar mais e ter mais atratividade para usar aquilo de forma um pouco mais divertida, entre aspas, né? Bem divertido, mas acho que é uma palavra que ilustra um pouco o que eu quero passar aqui. Acho que a atratividade é realmente o que resume essa ideia, porque eu já uso constantemente meu sistema, mas eu queria usar mais, principalmente a parte voltada para os recursos e áreas que são coisas um pouco menos prioritárias ali, né? Os projetos são os principais personagens, né, da gestão do conhecimento e da aplicação desse conhecimento. Eu queria dar um enfoque mais a essas áreas. Então, a primeira coisa foi criar esse projeto. E, a partir disso, eu fui fazendo anotações, né, de ideias ali, bem soltas mesmo, que eu estava vendo. Na verdade, não bem soltas, né? A partir daquilo que eu estava visualizando, que eu já via de problema, eu fui anotando ali no meu banco de ideias, já voltado para aqueles projetos. Então, já reunido ali ao longo de... Enfim, não foi no dia, assim, sabe? Semana passada eu estava com algumas coisas, aí eu retomei lá para o livro, para minhas anotações do livro também, do Consultoria no Segundo Cérebro. Inclusive eu fui lá pegar esse livro que estava em outro lugar que eu convivo. E aí, a partir disso eu também tive outras ideias e fui pegando os próprios fundamentos do livro e as próprias ideias, né? Frames ali do livro, frames. Enfim, os métodos, né? do livro, para ver o que eu poderia estar implementando ali ou estar aprimorando. Então, fiz o projeto, reuni as notas, e aí que entra de fato a parte da destilação, né? Que é basicamente encontrar aquilo que é mais essencial. Eu gosto de desenhar esse pequeno diamante aqui para retomar o que é a destilação, porque eu acho que ele ilustra bem. É de fato você lapidar uma pedra ali até você encontrar aquilo que é o ouro, né? O diamante ali, para você executar e ter as coisas mais facilitadas. Então a destilação ela serve para isso, né? Para você encontrar o essencial que vai tomar ação, e a ação fica muito contínua nesse processo, né? Quando você tem uma nota que que vira uma tarefa, fica muito contínuo de você executar o projeto em si, que é a próxima dica, assim, né? Digamos assim, que eu vou falar desse processo. Mas como é que eu fiz a destilação em si desse conteúdo? Eu fiz uma destilação um pouco diferente da que eu geralmente faço com conteúdos que eu estou estudando, algum artigo, algum livro que eu li, que foi uma destilação mais voltada para projetos em si, né? Para as atividades em si. E como eu falei, eu já tinha uma ideia mais fixa ali, porque eu estou constantemente usando o meu sistema, então era só uma destilação para mim priorizar. Eu fiz uma destilação bem simples nas próprias tags ali do meu Notion, né? Que tem uma tabela e tem tags que vão classificar ali as coisas, tem diversas tags diferentes, que na verdade são links entre outras páginas. E aí dentro dessas tags eu coloquei 1, 2 e 3, indicando, né, uma ordem de prioridade, que enfim não tem nenhum nome específico, é só 1, 2 e 3 mesmo. E uma quarta categoria, assim, que são os pacotes intermediários, né, que o Thiago Forte chama, que são aquelas entregas mais palpáveis que você tem ali até atingir o objetivo final do seu projeto. Então, conforme eu ia fazendo as alterações na ordem de prioridade, eu coloquei ali os links, os prints daquilo que eu tinha feito de modificação, e eu tinha esses pacotes, que esses pacotes, esse registro da sua atividade, das formulações que você fez, elas servem para outros projetos. Então, enfim, acho que eu posso retomar isso no final, mas eu fiz essa destilação em ordem de prioridade. E aí eu também, além disso, né, como eu estava reformulando algo e pensando em algo mais visual, eu fui fazendo anotações no meu bloco de notas aqui, né? Um bloco de notas bem solto. Depois eu vou tirar foto isso aqui. Mas eu estou mais pensando sobre as anotações e colocando ali um esboço do que
de fato querendo guardar isso, sabe? Então, antes de começar a executar, de começar a editar o meu sistema, que é algo bem grande e amplo, assim, e que eu tenho que utilizar, eu utilizo constantemente, né? Então não pode ser feito de qualquer jeito, ainda mais uma reformulação maior, assim. Eu vou fazendo pequenas alterações, mas eu queria fazer algo mais perene, assim. Então a destilação também vai desse pensar, né? Analisar ali o objeto em termos de você encontrar a melhor ação possível. E aí, conforme esses conteúdos já estavam destilados, eu fui só seguindo a ordem. E aí tem uma parte muito importante, assim, de executar um projeto que, para mim, fez bastante diferença nisso, porque é o meu sistema, né? Então, eu vou ter várias ideias sobre aquilo, que é seguir, de fato, a ordem que eu tinha estabelecido. Que, enfim, você pode estabelecer também para suas atividades, né? Se você for pegar essa dica em específico. Então, eu fui seguindo ali e indo tópico por tópico e página por página ali. Então, foi uma reforma bem grande mesmo. Estou bem orgulhoso assim, de ter feito essa reforma. De fato, foi uma espécie de autoconsultoria real, porque eu fui em cada coisa. Então, eu fui principalmente para a parte de projetos ali, que eu falei que não era tanto foco, né, porque eu já estava usando, mas meio que tudo tá em ordem disso, assim, sabe? Ainda mais nessa parte em específica, porque eu tenho meio que duas partes ali de um mesmo sistema, um mais voltado para projetos e execução criativa e um pouco mais voltado para o próprio conhecimento acadêmico em si, que, enfim, tá tudo muito ligado, né? Porque a minha própria execução criativa também depende do meu conhecimento acadêmico, e eu espero que dependa mais ainda daqui para frente, conforme eu vou me adentrando, né, na própria graduação da psicologia. E, enfim, nesse conteúdo aqui também, apesar de eu não falar muito sobre psicologia, eu não pretendo falar tanto sobre psicologia diretamente aqui, porque eu acho um pouco arriscado, talvez, seja a palavra, assim. É bem isso, mas enfim, não é tão confortável e não é o objetivo que eu tenho aqui específico para agora. Eu acho que isso me ajuda a longo prazo. Mas enfim, abrir um outro parênteses aqui, mas retomando, seguir as minhas próprias deliberações ali dentro do sistema foi bem importante. E eu faço essa distinção, né, entre projetos e a parte acadêmica, mas é tudo a mesma coisa. E dentro dos projetos eu fui organizando as outras áreas da organização do PARA, que são os projetos, áreas, recursos e arquivos em torno do meu projeto, dos meus projetos, né? Então, na parte de notas, por exemplo, eu fiz notas para projetos que eu tenho tanto a classificação das notas que estão nessa etapa, né? Eu criei novas etapas também, mais voltadas não criei novas etapas, né? Como eu disse, deixei mais visual etapas que eu já estava fazendo. Então, para as notas, eu lembro bastante dessa database, porque eu acho que é a mais útil, assim, que eu criei nessa reformulação, que foi as notas mais cruas, assim, aquilo que eu estou destilando, que eu estou reformulando, aquilo que vai ser mais essencial, e os próprios pacotes intermediários, que foi a própria ordem que eu segui para fazer esse projeto, né? Então eu percebi, fazendo o projeto, que poderia ser bom para outros projetos, e aí eu já fui formulando um ambiente voltado para aquela execução. E aí tem essas colunas, é difícil visualizar sem, sem um computador, mas eu também tenho a classificação por cada projeto ali que eu estou envolvido, e enfim, isso deu uma visualização bem melhor assim para as coisas. E no final eu estou buscando também um pouco mais de motivação, mais constante para fazer esses projetos, por isso a visualização também é bem importante. Então esse foi só um exemplo aqui, que ficou mais na parte verbal do que eu mostrar lá as tabelas certinhas do que eu fiz. Mas eu fiz isso para todos, é mais você entender o processo, né, de como executar projetos a partir das suas notas e dar um ponto final nisso, que é a última etapa, assim, né, de registrar, que é uma etapa contínua, que são esses pacotes intermediários. Então, pensar que cada projeto tem uma sequência de etapas, uma sequência de entregas, pequenas entregas que você precisa fazer para construir aquele
que é projeto maior. Então, imagina um muro. Um muro tem vários blocos, você tem a liga entre esses blocos, mas você precisa ter cada bloco para você construir um muro. Então, os pacotes intermediários, eu gosto bastante dessa analogia de que eles são os próprios blocos, né? Então, eu tenho esse bloco aqui de projetos, né? Pensando nesse exemplo concreto aqui da minha reformulação. Tem um bloco de projetos. Então, o que eu preciso da visualização do bloco de projetos para finalizar? Pronto, finalizar isso, eu vou para o próximo sistema. Lá na parte de áreas, o que estava precisando? Eu precisava ter mais prioridade, porque nem todas as áreas da minha vida que eu elejo assim estão em figura, né? Como a galera da Gestalt gosta de falar. Inclusive eu coloquei esse nome assim porque me lembra um pouco da Gestalt. Eu gosto de usar esses termos da psicologia para, enfim, dar um tema ali, né? Mais legal pro meu sistema e me lembrar de coisas importantes. Então coloquei essas áreas como figura. E aí beleza, esse segundo bloco está concluído. E aí eu vou linkando uma coisa com a outra até formar um projeto. E aí eu finalizo. E aí a última etapa Enfim, e aí conforme eu vou fazendo, eu estava fazendo o registro também desse projeto, que era bem simples, eu só tirava print como estava e como é que ficou depois. Na verdade eu acho que só tirei print de como ficou depois e coloquei num documento para mim relembrar aquilo. E, por exemplo, se eu for fazer uma aula, algo desse tipo, eu posso simplesmente pegar aquele exemplo e alocar. Então, os pacotes intermediários, eles servem para construir um muro, mas ele é um muro meio dinâmico. Você pega um bloco de um lugar e pode colocar no outro, e as coisas vão fluindo, você vai ganhando muito tempo a partir disso. Então, eu queria dar esse exemplo mais concreto de como eu faço para destilar as minhas notas em termos de executar um projeto e um próprio metaprojeto aqui, que é a minha parte de gestão de conhecimento. Se você curtir esse tipo de conteúdo, eu sei que eu fui e voltei em vários momentos ali, mas é para criar um raciocínio mais amplo, que você consiga ter outras ideias também para o seu próprio sistema. Me se inscreve aqui nesse canal e acompanha aí para ter mais vídeos como esse aqui. Valeu e até a próxima.